Fala, povo, beleza? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre classificação de carbonos. Eu falei que hoje classificaria cadeias, que é a parte talvez mais importante dessa introdução de química orgânica. Por quê? A nomenclatura de química orgânica deriva da classificação da cadeia principal dela. Então, quando a gente classifica cadeia, embora tenha livro que fala assim, tem cadeia que é mista. Cadeia mista é uma classificação informal. A classificação formal determina para que tem que ser classificada a cadeia principal. E a pergunta que fica é assim: o que é cadeia principal? É óbvio que você tem que perguntar isso, né? Porque como é que eu vou classificar se eu não sei que raio de trem que é esse? Então vamos lá. Cadeia principal é o quê? É a maior sequência de carbonos. Essa parte você deve conhecer, tá? Que possui o maior número de... Aí, ó, vou até frisar um negócio importante aqui, ó. A palavra mais importante da definição aqui é o que? Que é um pronome relativo. Agora é aula de português, tá? Ele dá a condição para que seja a maior sequência de carbonos. Então não é qualquer sequência de carbonos, não é qualquer maior. É a maior que contenha, nessa ordem, o maior número de grupos funcionais, que é o grupo que define a função. Geralmente você consegue identificar isso aqui pela presença de heteroátomos, oxigênio, nitrogênio, átomos que não são carbono e hidrogênio. 2. Insaturações, que são as duplas e triplas ligações geralmente. E 3. As ramificações. E o mais importante aqui, nessa ordem. Vou colocar aqui agora. Nesta ordem. Então não posso trocar a ordem não. A prioridade é grupo funcional, insaturação e ramificação precisamente. Beleza. Se eu sei isso aqui então, vou dar um exemplo para vocês verem. Que é um exemplo, é quase um contra-exemplo, tá? O pessoal sempre cai na pegadinha quando eu dou esse exemplo aqui. Esse caso aqui, ó. Um anel aromático com um CH2, CH2 não, né? Não CH2 sim. CH2OH. 2, 3, 4. Beleza. Qual é a cadeia principal aqui? Aí o pessoal fala assim, é a cadeia aromática, ela tem 6 carbonos, e a cadeia aberta aqui tem só 2 carbonos. Eu nunca posso misturar fechada e aberta, tá? E eu te respondo que não. A principal aqui é essa aqui, ó. É a menorzinha. Por quê? Ela é a maior sequência de carbonos que contém isso aqui, que é o grupo funcional. Lembra que eu falei que é o heteroátomo que define o grupo funcional? Esse aqui é um álcool nesse caso. Então essa em verdinha é a cadeia principal. Então o que vai ser o anel aromático então? Esse pedaço aqui todo vai ser uma ramificação presa na cadeia principal. Pô, entendi então, cara. Então desmistifica-se aquele negócio e cadeia principal é só a maior. É a maior que atende esses requisitos que eu coloquei ali em cima. Beleza? Então o que acontece? Como é que eu classifico a cadeia então, basicamente? Visto isso, eu tenho que classificar a cadeia principal entre dois grandes grupos, né? Então vou botar aqui a parte realmente de classificação. Classificação das cadeias. Como eu falei no início já, a principal diferença é que tem cadeias fechadas e cadeias abertas. Então eu falei assim, tem cadeia fechada, vou botar aqui no meio, centralizar um pouco mais. Fechada e aberta. Beleza?
Cadeia fechada também é chamada de cadeia cíclica e cadeia aberta é chamada de acíclica, tá? Como outro nome possível. Um exemplo de cadeia fechada, vou dar um exemplo em cada caso para poder identificar. O exemplo aqui seria, por exemplo, um ciclobutano. E na aberta seria o butano normal, assim, tá? Só para você ter uma noção. Bom, da cadeia fechada, eu posso ter dois tipos. Eu posso ter cadeia fechada aromática, que é a que possui anel aromático, e a cadeia alicíclica. Alicíclica é alifática cíclica, ou seja, uma cadeia que tem carbonos, cadeias alil, né? Carbonos ligados, só que não em formação aromática. Então, beleza. Aqui eu vou ter, então, esta opção ou esta opção. Beleza? Tudo valendo. O que acontece? Vou focar aqui na aromática por enquanto, para a gente poder fechar essa parte. A aromática, o exemplo dela, né, que eu sempre dou, é aquela que tem, por exemplo, o anel aromático como cadeia principal. Isso aqui é o metilbenzeno ou tolueno. Tá? A alicíclica é uma cadeia que tem, vamos supor assim, 6 carbonos, uma dupla aqui, uma ramificação, mas não tem na cadeia principal uma cadeia aromática. Aí eu continuo a brincadeira, falo, beleza. Para ser aromática, então, que é o que a gente vai focar agora, ela pode ter duas saídas ainda. Ela pode ser aromática polinucleada ou mononucleada. Mononucleada, vou colocar poli aqui primeiro, para ficar mais bonitinho. Polinucleada ou mononucleada. Qual que é o núcleo da cadeia aromática? É o anel aromático. É ter o anel aromático, né? Então isso aqui vai ser em relação a esse ponto. Uma cadeia mononucleada, então só vou colocar aqui, ó. Se ela é aromática, ela pode ser poli ou mononucleada. Se ela é polinucleada, ela vai ter que ter pelo menos 2 anéis. Pode ser anel junto, separado, não importa. Tem 2 anéis aromáticos, tá? A mononucleada é que tem um anel só. Pode ter outras coisas ligadas nela, mas tem um anel só, tá? A mono para aqui. Só que a poli tem mais classificações ainda. Porque a poli pode ser o seguinte. Ela pode ser uma polinucleada isolada ou condensada. Isso aqui é tipo não sei se você mora em casa ou apartamento, você que está assistindo agora, mas não importa. Tem casa, tem paredes que dividem com o vizinho. Tem apartamento que também tem parede que divide com o vizinho. Tem outros que são separados. Se você divide a parede com o vizinho, você tem um caso de condensada. Se você não divide, você tem um caso de isolada. Eu vou mostrar aqui, vai ficar melhor de ver. A isolada, ela não divide carbonos entre os anéis aromáticos, igual que eu desenhei lá em cima. Então, por exemplo, um outro caso seria esse cara aqui, ó. Tem uma cadeia entre os anéis aromáticos. Já a condensada seria igual o naftaleno. Ela divide uma cadeia, uma parede, né, vamos dizer assim, entre os anéis aromáticos. Então, a classificação de cadeias aromáticas ela é mais simples. Ela segue esse princípio. Pode ser, se for aromática principal, já vai para esse ponto já. A principal, tá, gente? Vai ser aromática mono ou poli. Se for mono, acabou. Se for poli, vai ser isolado ou condensado. Finish. Morreu aí, tá? Agora, se for aberta ou alicíclica, eu vou seguir uma outra vertente, que é o que é mais conhecido geralmente. O povo tende até a classificar as
aromáticas desse jeito. Não tem problema, tá? Mas em termos oficiais não é legal. Se a cadeia for aberta ou alicíclica, ela tem algumas saídas. A primeira saída que tem que ter é se ela vai ter ou não saturações ou insaturações, né? Perdão. Então a primeira saída vai ser se a cadeia é saturada ou insaturada. Você lembra o que é isso? Saturada é que só tem ligação simples entre carbonos. Insaturada tem ligação dupla ou ligação tripla. Então a cadeia pode ser aberta saturada ou aberta insaturada. Pode ser alicíclica saturada ou alicíclica insaturada. Aqui eu vou começar a classificar a alicíclica, que é a não aromática, e a aberta do mesmo jeito. E vão dar exemplos também, tá? Se ela for uma cadeia aberta, saturada, por exemplo, ela vai ter esse tipo de comportamento aqui, ó. Não tem dupla e só tem carbonos ligados. Pode ser cíclica também, fazer uma alicíclica insaturada. Seria isso aqui, ó. Com uma dupla, por exemplo, bonitinho. Então isso que diferencia uma da outra. Posso classificar aberta saturada, aberta insaturada, alicíclica saturada ou alicíclica insaturada. Tanto faz aqui. Tem vários caminhos, tá? Aí beleza. Quando a saturação é fácil demais. Viu se tem dupla ou não tem dupla, classificou. Próximo passo é se a cadeia é normal ou ramificada. Aqui também, pessoal, eu vou seguir um fluxo de análise que vai ser padronizado. Então, o que vai acontecer? Ela pode ser saturada normal ou saturada ramificada. Ela pode ser saturada, insaturada normal ou insaturada ramificada. Vou mostrar alguns exemplos. Uma cadeia normal, ela não pode ter ramificações. Então, por exemplo, vou pegar uma cadeia alicíclica normal aqui, tá? Alicíclica saturada normal. Fala assim, pô, mas tem esse OH para fora, isso é ramificação. Não, ramificação é só pedaços de carbono ligado na cadeia principal, como a gente já sabe. Então, grupo funcional, que é heteroátomo, não conta como ramificação, tá? Uma ramificada teria que ter isso aqui, ó. Vou pegar uma aberta aqui, insaturada, ramificada. Eu tenho um braço da cadeia que sai da linha principal de carbonos. Isso dá uma cadeia ramificada, seja ela aberta, fechada, saturada, insaturada. Tem que ter o bracinho para fora de carbonos. Beleza? Tá ótimo. Feito isso, então, já sabe se é normal ou ramificado, já para o próximo item. Quer saber se ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea ou heterogênea? Homogênea, como o nome já fala, ela tem que fazer primeiro, desculpa. Ela pode ser então agora normal, homogênea, normal, heterogênea, ramificada, homogênea ou ramificada, heterogênea. Que eu posso mesclar tudo de novo. Para ser homogênea, ela não pode ter heteroátomo no meio da sequência de carbonos. Então fazer tipo assim uma cadeia aqui homogênea e vou provocar. Vou botar aqui um heteroátomo aqui. Só que repara, o oxigênio não está no meio da sequência de carbono, está na beirada, ele está excluído. Então não é hétero. Para ser heterogêneo teria que ser, por exemplo, um nitrogênio, um oxigênio, um enxofre, na beirada da cadeia, aqui, no meio da cadeia, na sequência, interrompendo a maior sequência de carbonos. Aí eu tenho uma cadeia que é heterogênea. Então, as cadeias que não são aromáticas, ou as cadeias abertas, elas classificam como aberta ou alicíclica, saturada ou insaturada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea. Quando eu classifico isso aqui, eu chego no principal ponto, que é identificar
qual vai ser a cadeia principal a partir disso, né? E aí eu consigo dar um nome para o composto partindo desse ponto. E os nomes são baseados na classificação de cadeia, que é o mais importante. Não sei se você já tinha sacado isso já, mas é uma realidade. Então, é por isso que essa aula aqui é importantíssima. Você pegar isso aqui bem e saber aplicar isso aqui. Tem muito exercício na apostila sobre isso. Enem de 2013 cobrou uma questão dessa de classificação de cadeia também. Você tinha que desenhar para classificar. Então, fica ligado, tá? Isso aqui é um papo importante e que nas próximas aulas de função, principalmente, a gente vai ter que trabalhar muito para poder entender da melhor maneira possível. Tá bom? Um abraço, então. Até nossa próxima aula, pessoal. Valeu!